A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos no STAcast, a Mesa da Teologia. É o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Eu sou o professor Alberto, diretor e professor da STADEC, e tenho a alegria de apresentar esse espaço onde a fé encontra o conhecimento, onde falamos sobre teologia, propósito e ministério. Mas, acima de tudo, onde a palavra de Deus é o centro do nosso diálogo, da nossa conversa. Antes de começarmos essa entrevista, esse podcast, eu quero aqui deixar um abraço muito especial ao nosso pastor, presidente e deputado federal, Paulo Freire, o grande mentor e incentivador desse projeto. Ele acreditou na visão de levar a teologia além da sala de aula. E a ideia é levar a palavra de Deus, o assunto teológico, ao coração de quem ama aprender e servir ao Senhor. Hoje temos um episódio diferente, especial, cheio de vida, de alegria, porque vamos abrir essa mesa teológica não para falar sobre os alunos, mas para ouvir os alunos da nossa STADEC. Histórias reais, experiências sinceras e testemunhos, porque nós temos uma vida acadêmica na nossa STADEC. É muito importante você ser um aluno da escola teológica, porque não são aprendizados apenas teológicos, doutrinários, práticos, mas também o convívio acadêmico, que é muito importante. Esse é o diferencial em relação ao EAD. Essa é a grande diferença quem faz o estudo à distância, que não tem essa socialização, essa comunhão, essa troca de experiências, de vivências sinceras e testemunhos que os nossos alunos têm a oportunidade na formação teológica, esses ensinos que transformam vidas, ministérios e propósitos. Para isso, então, recebemos dois convidados muito especiais, muito queridos, que representam centenas de alunos que já passaram ou ainda estão estudando ali na nossa escola. Eu estou aqui então com o doutor presbítero Marco Antônio e a nossa querida aluna Graziele Iaquinto. São dois alunos do curso avançado, mas que passaram também pelo curso básico de teologia. Inclusive, eles também tiveram a oportunidade de fazer o curso de formação continuada. O Marco e Grazi são alunos muito presentes, muito participantes, e eu quero recepcioná-los aqui com bem-vindos à nossa mesa de teologia. É um privilégio ter vocês aqui para compartilhar aquilo que vocês têm vivenciados na escola e que realmente assume aquele compromisso de estudar a palavra de Deus com dedicação, com muito afinco. E, para começar, então, a nossa entrevista, eu gostaria que vocês falassem da biografia de vocês. Quem vocês são, a história de vocês, formações, trajetórias de fé, trajetórias seculares também, e o que trouxe vocês a essa mesa aqui teológica para estar compartilhando nesse momento. Vamos começar pela Grazi? Então, Grazi, está aí o microfone aberto para você falar um pouquinho sobre você. Quem é a Grazi? A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. A Grazi é uma mulher que luta, que é guerreira e que entendeu que precisaria estudar mais profundamente a teologia. Eu tenho 45 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Inclusive, foi o meu marido que me ganhou para Jesus.
Então, quando eu aceitei a Jesus, eu não sabia nada de Bíblia, não sabia profundamente, né, a palavra de Deus. A gente vivia num contexto religioso dentro da nossa casa, mas com o passar do tempo, quando eu estava já com 22 anos, que eu me converti com 16, o meu irmão, ele foi fazer teologia, ele até me chamou para fazer, e eu me lembro que eu brinquei com ele e falei assim, não, o joelologia está funcionando, né? Mas com o passar do tempo e vendo, né, meu irmão progredindo, eu entendi que eu precisaria também fazer teologia, né, para poder ministrar melhor a palavra de Deus, ter uma profundidade maior com a palavra. Deixa eu te interromper, Grazi, lembrando que o seu irmão é o pastor Eduardo Eduardo Iaquinto, que é um grande pregador, professor da escola teológica, sim. um grande ensinador, Ele né? foi um grande incentivador na minha vida. Ele falou, Grazi, você prega bem, mas você precisa estudar. E eu fiquei enrolando, né, pastor? A gente tem filho pequeno, aquela coisa toda, dona de casa. Me dediquei muito aos meus filhos quando eles eram pequenos. Inclusive, eles foram para a escola, já estavam com 6, 7 anos, eles ficavam em casa comigo. Mas eu percebi que meu irmão estava certo, né? E hoje eu tenho uma imensa alegria. Nunca imaginaria que estaria aqui no podcast agora falando sobre teologia, que é algo que eu me apaixonei, que eu amo. E estou aqui para a glória de Deus. Deus é muito bom, maravilhoso. Não foi fácil, né? Mas a escola, cada dia que eu ia, era uma força a mais, né? Os professores são muito bem preparados e toda vez que eu entrava na sala de aula e ouvia uma aula de todos os professores em geral, eu falava assim, nossa, eu vou voltar. Eu me lembro que eu falei assim, vou fazer só o básico. Inclusive, quando nós começamos, eu estava com 5 amigos, né? E hoje eu terminei o avançado sozinha. Eles ficaram só lá terminar o básico e concluir o básico, mas eu falei assim, não, eu vou continuar. Eu quero mais. Eu lembro quando vocês começaram o básico, Sim. Você falou que foram 5 amigos. Sim. Eu lembro que vocês chegavam e realmente era uma equipe boa, né? Maravilhosa. Eles são demais. Inclusive, eles me incentivaram a continuar também. Não, Grazi, para mim não vai dar, mas eu sei que você gosta, vai. Eu falei, então eu vou continuar. E você, a sua formação, você tinha alguma formação secular? Pastor, eu só tinha o 2º grau completo. Certo. Né? Eu não fiz nenhuma faculdade. Que é o pré-requisito para poder fazer poder entrar o curso. Na escola, né? Não o básico. O básico qualquer pessoa pode fazer, independentemente. Sim, tem que ser alfabetizado. Um amigo meu que não continuou justamente porque ele não tinha o 2º grau completo, senão ele teria terminado, com certeza, né? Mas eu quis terminar, eu quis ir até o fim. Sou insistente, persistente. Então, e você começou então o curso teológico e você dá aula, você é professora da Escola Bíblica Dominical? Então, porque eu conheço você como uma pessoa que prega a palavra. Sim. Isso foi fundamental para você desenvolver esse seu ministério. Pastor, né? Logo depois que a gente voltou da pandemia, eu me lembro que quem estava dirigindo a nossa igreja era o pastor Paulo Gabriel, e ele também tem uma ligação com a Estradec também. Acho que ele foi professor, se eu não me engano, gravou aulas online, e ele falou assim para mim ir para a escola de teologia. Ele me chamou para ser professora da IBD, e quando eu comecei a lecionar lá na igreja, ele me apoiou. Ele foi um dos apoiadores também, o pastor Paulo Gabriel. Uma benção. Deus abençoe, pastor. Porque foi, né, muito bom eu ter vindo mesmo estudar. E ele me apoiou e hoje eu tenho já quase 5 anos dando aula para os jovens da igreja. Eu dou aula também para os adultos, mas para os jovens é mais ativo. Então você é professora da Escola Bíblica Dominical para jovens. Para jovens. Há 5 anos você está desenvolvendo esse trabalho. Há 5 anos, e é uma benção. Comecei com 3 alunos na sala, depois da pandemia, ninguém queria ir para a igreja. E aí eu fui orar, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre. Né? Estudar, eu vou estudar, né? Me desenvolver, me preparar para a aula. E Deus foi enchendo a sala, foi enchendo. Hoje nós temos 35 alunos matriculados, né? Na IBD. Cresceu muito. É uma bênção. Bom, e você entende, então, que como professor de Escola Bíblica Dominical é fundamental fazer o curso teológico, mesmo se for o curso básico, né, Com certeza. Você fundamental. Você teve o privilégio de fazer o avançado também, né? Sim. Com muita luta, mas Deus me ajudou. Deus esteve comigo em tudo, pastor.
Eu vejo a mão de Deus em tudo. Eu me lembro que eu estava com 1 ano e meio de teologia, eu estava com as mensalidades atrasadas e pensando em desistir. E eu estava fazendo faxina na época, indo lá para Alphaville, e eu estava parada ali na prefeitura, esperando o ônibus chegar. Quando vem um mendigo, barbudo, todo sujo, e ele olhou para mim e falou assim: não pare, continua. E eu falei: meu Deus, o que é isso? E ele entrou no ônibus e foi embora. E eu fiquei pensando, eu falei: nossa, mas que coisa. E aí eu até falei pro meu esposo, falei assim: às vezes Deus usa umas coisas que não são para confundir. E eu falei assim: eu entendi que era para continuar. E Deus foi abençoando, foi me ajudando. E eu tenho muito a agradecer ao meu marido também, que é ele que trabalha em casa, que sustenta a nossa casa, e que me ajudou todos esses anos aqui, os 4 anos, foi ele que me ajudou e me apoiou aqui para mim continuar a teologia. Muito bem, você está acompanhando aqui o nosso programa, que é o STAcast, a Mesa da Teologia, que é o podcast oficial da nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a STADEC. A nossa escola tem o curso básico de teologia, são 24 disciplinas. Basicamente, você pode fazer em 2 anos. E depois, para quem tem o ensino médio completo, aí pode também, já com o curso básico de teologia, fazer o curso avançado. Então, a escola dá essa opção, que são mais 2 anos de teologia, mas uma teologia mais sofisticada para quem já tem o curso básico e para quem tem o ensino médio completo. E você é muito bem-vindo, as nossas matrículas estão abertas, à disposição das pessoas que querem estudar a palavra de Deus, como o depoimento aqui da Grazi. Claro que tem um custo também, porque você tem que trazer professores de fora, você tem que ter a estrutura para acolher os alunos num ambiente adequado, confortável, etc. Mas é um investimento, realmente a gente chama isso de investimento para o seu saber teológico. Eu estou aqui também com o Dr. Marco, ele também está no curso teológico, também teve a oportunidade de fazer o curso básico de teologia e no momento está fazendo o curso avançado. Eu quero abrir aqui o microfone para o Dr. Marcos, para ele estar falando um pouquinho sobre a história dele, a sua biografia, sua trajetória de fé e a sua experiência na escola teológica na STADEC. Dr. Marcos. Obrigado, pastor, professor Alberto. Quero agradecer esse momento, agradecer o convite e agradecer também por representar grandes alunos que estão todos com capacidade de estar aqui respondendo as perguntas. Então, quero mandar um abraço para todos os alunos ali da STADEC, da nossa turma, uma turma muito abençoada. Quero aqui também estender os cumprimentos que faz parte dessa mesa, a Graziele, que, como nós tínhamos antigamente, né, aquelas pessoas que sentam na primeira carteira ali, pessoa muito inteligente, muito dedicada, não falta às aulas. Então, quero cumprimentar você e agradecer a Deus por fazer parte desta mesa tão rica. Não tem como deixar passar, mas também cumprimentar o nosso pastor-presidente, pastor Paulo Freire, que é um dos idealizadores deste programa. Aqui é uma extensão da STADEC, então quero agradecer o pastor Paulo Freire, que é um dos mentores e incentivador desse projeto. Professor Alberto, fazer parte da STADEC é trazer tudo aquilo que nós aprendemos no início da nossa fé, no caminhar da minha fé, eu fui aprendendo, e a STADEC foi o início de conhecimento, como diz o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a STADEC eu conheço desde os anos 2000, 2001, que já participei ali do curso de formação de obreiros. Naquela época, quem nos ministrava a aula ainda, pastor Gersi, pastor Franklin, e ensinou muitas coisas. E eu percebia, como diácono na igreja, né, naqueles momentos,
que até o mais simples, que é a prática mesmo, de servir a Santa Ceia, às vezes o obreiro está ali e só estende a mão para estender a bandeja para os membros da igreja retirar ali o cálice e simplesmente olhando. E aí, na STADEC a gente veio aprendendo algumas coisas na prática, que é estender a mão e falar: receba que este é o corpo de Cristo que foi partido por vós. E para entender esse partido por vós, então há um espaço. Então lá no CFO a gente aprende na prática. Aqui na teologia, fazendo o curso teológico, nós aprendemos o que é realmente ali o corpo de Cristo, o que quer dizer. Então, da prática e a teoria também, e aprendendo. Logicamente, trazendo o conhecimento da teologia para os nossos dias, lembrando que esse conhecimento, ele não ocupa espaço. Ou, como eu sempre digo, ocupa os melhores espaços. Então, eu venho não nasci, como diz os irmãos, eu não nasci num berço evangélico. Na verdade, eu me converti nos anos de 1980, 98, e eu me converti na Igreja do Nazareno, e depois de um período, um ano, eu vim para a Igreja Assembleia de Deus, onde eu fui batizado com o Espírito Santo. E andando um pouquinho mais, fazendo ali o curso de formação de obreiros, aprendi a gostar, a perceber, depois passando um tempo ainda, e foi, quero que dizer, quando eu conheci o senhor, o professor Alberto, que nós fizemos, já buscando esse conhecimento, nós fomos para uma convenção de escola dominical na cidade de Ribeirão Preto, e onde eu conheci melhor o senhor, e comecei a admirar pelas aulas ministradas, até o curso sobre Israel, curso de família, nós falamos curso, mas era palestra, né, sobre família, e ali eu aprendi a gostar cada dia mais do quê? Da teologia. Eu via o senhor ministrando, alguns pregadores falando e conhecendo muito bem da palavra de Deus, e isso trouxe mais interesse. Mas naquele momento, não era o momento ainda de participar do curso. Por quê? Porque eu tinha simplesmente o ensino médio. Então eu precisava fazer o quê? Aprender, fazer um curso universitário, secular. E foi onde eu migrei para a área do direito. Então eu fui estudar direito, estudei o direito, depois eu fiz uma pós-graduação, e aí quando, não é esperei sobrar esse tempo, porque se a gente esperar sobrar o tempo, nós nunca vamos estudar. Mas apertei, fiz alguns ajustes, alguns planejamentos, quando eu pude realmente ali enfrentar o curso de teologia. Então, nesse curso de teologia, juntando ao que eu aprendi no direito, isso daí trouxe esse sucesso que nós estamos até hoje na STADEC. Muito bem, você está acompanhando aqui esse programa, é o STAcast, a Mesa da Teologia, que é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas. O nosso aluno aqui, o Dr. Marcos, ele me falou um pouquinho na sua biografia, ele fala sobre o CFO. O CFO é um curso de formação de obreiros, ele é um curso essencial para quem tem vocação, para quem tem chamada, para quem quer fazer a obra de Deus, precisa ter uma formação básica, mas extremamente básica. É um curso que dura apenas 4 meses, são 2 bimestres, com 6 disciplinas. 3 disciplinas no primeiro bimestre e depois mais 3 disciplinas no segundo bimestre. São 4 meses, é um curso que você não pode faltar, não pode haver nenhuma espécie de falta, se porventura ficou enfermo, alguma coisa, tem que repor, não aceita a falta em hipótese alguma, porque é um curso muito concentrado, e onde a pessoa então tem a oportunidade de aprender a história do pentecostalismo, precisa saber a história, basicamente, né? A ética cristã, a pessoa tem a oportunidade de ter liderança cristã, tem a questão da administração eclesiástica, que é muito importante para a pessoa entender como é que funciona a denominação, como é que funciona a estrutura, a diretoria da igreja, o estatuto da igreja. São instruções extremamente relevantes. Nós temos também agora uma disciplina chamada liturgia
para a pessoa saber se comportar em cada evento. Por exemplo, a pessoa é chamada para administrar um culto fúnebre. Ele é uma postura, tem que usar os hinos e os versículos, as falas adequadamente. Ou para uma bodas, então a pessoa tem que saber, num casamento, quais são os louvores ou quais são a mensagem que ele deve se preparar. Então é um curso muito importante chamado Liturgia e que está trazendo também, é isso que o Dr. Marcos falou, a pessoa, ele não é simplesmente uma pessoa que leva lá os símbolos do corpo e do sangue de Cristo, não é isso, ele vai estar interagindo, abençoando, como uma pessoa também na hora da administração da oferta. Existem pessoas que passam perto de você para recolher a oferta sem dizer nada. Existem outras pessoas que estendem a mão e falam, eu te abençoo, você é abençoado pelas suas sementes que você deposita. Isso se aprende, né? Não dá para a pessoa, ela tem que participar de um curso. Então o curso de formação de obreiros traz essas disciplinas específicas e é um curso muito rápido para o aluno poder desenvolver as suas capacidades, as suas potencialidades. E por isso que nós convidamos você para participar. Se você ainda não fez o curso de formação de obreiro, conversa com o seu dirigente, com o seu pastor, porque é ele que pode te recomendar. E se você quiser fazer o curso teológico, o curso básico, é livre, você pode, não tem pré-requisitos para fazer o curso teológico básico. O pré-requisito vem para o curso avançado de teologia. Aí precisa ter o ensino médio completo e ter o curso básico de teologia. Voltando então aqui para os nossos alunos, irmã Graziele, o que levou você a escolher a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a STADEC? O que levou você? Porque tem outras escolas, né? Sim. Qual foi o motivo, o impulso ou despertar que te direcionou para essa decisão? Bom, porque a escola sempre foi muito bem vista e falada, né? As pessoas comentavam que a STADEC era uma bênção. E também porque eu queria ficar no nosso meio, na nossa igreja, com os irmãos que eu conhecia. E assim, é que nem eu falei, os meus 4 amigos também incentivaram, quiseram, né? A escola ia voltar presencialmente na época. Aí a gente conversou, oramos e vamos fazer todo mundo? Vamos, mas a gente tem que ir até o fim. Então tá. E fomos. E foi incentivo da família também, do meu esposo. E também porque eu queria me aprofundar teologicamente. E eu vejo, depois que eu entrei na escola, que a escola é muito bem preparada, os professores são muito bem preparados, renomados, né? Assim como o senhor, teve também o Carvalho Júnior, não sei se eu posso falar, Claro, Carvalho Júnior, Juliano Fraga, quem não quer ser aluno desses professores, né? Então, assim, eu acho que a gente ganhou um presente do céu, né? Aprender com eles, né? E foi uma bênção na minha vida e os professores renomados, respeitados, e eu só aprendi muito. Minha vida mudou. Eu sempre falo para as irmãs, né? Nossa, Grazi, você tem, né, força, vai, segunda e quarta, e 4 anos. Eu falei assim, vai também. Entra na escola. Você vai ver que vai ser uma maravilha, você vai gostar, você vai amar. Aprender a palavra de Deus é muito bom, né? A Escola Teológica, a STADEC, ela tem criado um corpo de professores, um corpo docente muito qualificado. Ela citou alguns nomes aqui, mas nós temos, por exemplo, o professor Juan Campos, que é um grande pregador, um grande ensinador. Nós temos o professor Lucas, que é um professor de língua hebraica formado na Unicamp, mas com muita experiência, morou em Israel, mora fora, tem um curso de uma plataforma online fantástico. Se quer aprender hebraico, procura o professor Lucas, que é um professor de primeira linha. Tivemos aula de grego com o professor Reinaldo Pinheiro, um grande professor, também diretor de escola teológica. Tivemos também o professor Felipe, esse último que vocês tiveram aula com ele recentemente. Ele não teve aula presencial, ele está
em Portugal, se não me engano, no momento, né? Mas deu aula também de Londres, porque ele é formado na Universidade de São Paulo, ele é doutor na Universidade de São Paulo, e estava fazendo outro doutorado na Europa. Então, esse não teve condições, mas temos também outros professores. Vocês tiveram aula Marcelo Nejo, com o professor Marcelo Trinquinato. Nejo, outro professor extremamente qualificado, o professor José Luiz Trinquinato, que é um professor, ainda é professor do Senai, né? Sim. Professor muito qualificado, muito preparado, o professor Eduardo Iaquinto, um outro que a profissão dele é liderança, né? Ele trabalha com Sim. liderança na Decathlon, né? Uma pessoa extremamente qualificada. Então nós temos, graças a Deus, bons professores. Maravilhoso. Nós procuramos criar o Capitão Rock, Fora né, as que é do irmãs Exército. que também foram professoras, Também né, as mulheres, a Podemos Marli, esquecer, a Marli e a Tânia, que foram uma aulas pessoa, a sensacionais. Tânia, a doutora Tânia, aliás, a Tânia Trinquinato, que também é uma pessoa muito qualificada, muito preparada, né, para a administração. E temos outros nomes que são pessoas assim, o próprio, no caso do curso CFO, o pastor Jarbas, né, o Matheus Gama, que também deu aula de apologética. Olha, aulas que vocês. ficaram também marcadas foi do pastor Enio, que ele ensinou sobre angelologia. Foi muito Pastor Enio, bom. outro pastor supervisor, um grande teólogo. Então nós temos, graças a Deus, um corpo teológico muito qualificado. Sim. E isso, claro, vai trazer também motivação para os alunos, Motivação. né? Querem E a participar motivação porque você também. quer aprender, você quer ter experiências Sim. com pessoas que têm expertise em algumas áreas, né? E aí, doutor Marcos, assim como a Grazi pontuou aqui, o que chamou a atenção dela para ir para este ADEC, eu gostaria de ouvir também a sua experiência. Professor Alberto, além desse seleto grupo de professores que o senhor citou, ainda tendo o pastor Eude Martins, Altair Germano, nós tivemos seletos, são professores que estão não só na nossa cidade, não só na nossa igreja, mas eles estão no Brasil ou no mundo. A Graziele citou aqui Juliano Fraga, que hoje prega muito mais no exterior do que aqui no Brasil. Mas temos detalhes, precisamos ver detalhes. A STADEC, ela tem uma estrutura. Então, você tem carteiras participativas que você pode utilizar. Temos a estrutura com ar-condicionado, televisões, o café, né, doutor Marcos? Pode as máquinas não de dá para café deixar para fora. Disponíveis, por exemplo. Mais do que isso ainda, professor, eu quero citar, porque imagina você dentro de uma sala de aula preocupado com seu veículo lá fora, nos dias de hoje. Então, nós temos o estacionamento. Então, além do estacionamento, eu percebi que, com todo cuidado, nós temos seguranças ali fora, cuidando dos veículos, cuidando das pessoas que chegam. Então, nós temos a segurança. E isso nos dá melhor tranquilidade para participarmos das aulas também. Então, a STADEC hoje ela tem uma estrutura. Então, nós podemos perceber o atendimento na nossa secretaria, as pessoas que nos atendem ali são super dedicados, o pessoal traz as informações, então sempre nós temos informações, vai ter a aula vai começar um pouquinho mais cedo, vai antecipar algo, então nós temos toda essa estrutura que nos deixa mais à vontade como aluno, então tem coisas que a gente não precisa se preocupar, além do que nós estamos ali ao lado da nossa igreja também, então sempre estamos encontrando os irmãos, então o irmão congrega numa congregação que a gente faz tempo que não passa, e não conversa, mas conversa com um, conversa com o outro, então essa integração também, interagindo com os irmãos, é muito importante. E isso trouxe a alegria de estar estudando ali na STADEC, é muito bom. Isso aí, nós estamos hoje com alunos, ouvindo o depoimento de alunos, histórias relevantes de alunos, como a nossa querida aluna Graziele, o nosso querido aluno aqui, o Dr. Marcos. E sabe que é interessante, na escola teológica, nós iniciamos em março, ano letivo, então é março, abril, o primeiro bimestre. Vamos dizer que você não pôde fazer o curso no primeiro bimestre, março e abril. Mas você pode iniciar em maio, junho, que seria então o segundo bimestre. Julho é recesso.
Aí nós damos agosto, setembro. Você pode começar a aula em agosto, setembro. Ah, não deu para começar. Então você vai para outubro, novembro. Aí entra, de fato, o recesso, que é dezembro e janeiro não temos aula. Mas em fevereiro nós temos o famoso fevereiro teológico, onde nós trazemos teólogos de fora ou mesmo grandes professores que ministram para nós aulas e assuntos teológicos. Nós vamos ter agora, se Deus nos permitir, em fevereiro de 2026, o nosso fevereiro teológico. Devemos estar entrando, acho que no 5º ano já, né? No 5º fevereiro teológico. Sim. E nós vamos ter, dessa vez, nós vamos ter preletores da própria escola, né? São temas que os nossos professores exploram. Então, o aluno além disso, nós temos os nossos grupos, onde a gente sempre está enviando informações teológicas relevantes para os alunos. Então, a gente mantém o aluno sempre com material pedagógico, teológico, para que o aluno também vai crescendo, desenvolvendo as suas potencialidades. Então, nós temos na nossa STADEC muitas possibilidades. Eu quero convidar você que está nos acompanhando, vem fazer uma visita para nós, quiser assistir uma aula experimental, você é muito bem-vindo. E temos então esses cursos, CFO, que é o curso de formação de obreiros. Esse é um curso exclusivo para membros da Assembleia de Deus, porque nós temos uma disciplina específica, que é a administração eclesiástica da Assembleia de Deus em Campinas. Por isso que esse é um curso específico para o obreiro, para o aluno. A nossa escola é confessional, tá? É uma escola confessional, e nós seguimos a Bíblia como única regra de fé. Respeitamos tradição, respeitamos ministério, desde que não conflitem contra a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, então, é a regra principal, a nossa regra de fé. Esse, então, é o STAcast, a mesa da teologia. É o podcast da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, e hoje estamos aqui desfrutando dessa deliciosa entrevista com os alunos. E eu quero aqui perguntar para o Dr. Marcos, né? A gente está sempre começando pela Grazi. Vamos começar agora pelo Dr. Marcos. Qual foi a experiência mais marcante que você vivenciou dentro da escola teológica? Aquele momento que tocou no seu coração. Professor Alberto, nós temos, às vezes, a facilidade, a tranquilidade de nos apresentarmos, trazer uma mensagem na igreja, no meu caso, como professor de discipulado, ali na Igreja da Nova Europa, então nós temos essa tranquilidade. Mas o que marcou ali na minha turma foi o dia que nós tivemos que apresentar o trabalho dentro de um contexto diferente, que cada um teve que apresentar o trabalho feito pelo outro colega, e isso daí trouxe o quê? Você ter um pouco de conhecimento das aulas que foram ministradas, mas também entender o seu colega que fez aquele trabalho. Então isso aí marcou muito. Nós precisamos ter empatia, lógico, pensando no nosso colega, no nosso irmão sempre, mas entender também o raciocínio. Então às vezes nós precisamos ter essa tranquilidade de fazer essa divisão de o trabalho feito por mim ou o trabalho feito por um outro colega e valorizar aquilo que foi feito. Então, isso aí marcou muito, apresentar o trabalho feito por um outro colega. Que é aquela que você tem que fazer, né? Muitas das vezes na igreja, você tem que estar preparado. Às vezes o pastor chama você, fala assim, ó, faltou o pregador, então hoje você vai ministrar. Está preparado? Então é esse momento. Então isso aí ficou marcado na minha vida. Outra coisa também que marcou muito foi quando, iniciando as aulas ali, eu pude perceber que de 18 anos até 100 anos nós temos alunos ali. Então essa diversidade também de idades, nós aprendemos, temos experiência com pessoas mais maduras, que são dirigentes de igreja, são pessoas que atuam em outro ramo de profissão também, a gente aprende, ali tem vendedor, ali tem advogado, mas tem pessoas que trabalham na construção civil. Então são experiências que a gente vem trocando, que isso aí marcou muito a minha vida ali na STADEC. Nós temos na escola teológica
uma variedade, tanto em termos de idade, como também cultural. Existem pessoas que têm formação superior, outras têm apenas o ensino médio, porque tendo o ensino médio já pode fazer o avançado. Já também isso vai ocorrer para quem não teve a oportunidade de fazer o curso básico. Então tem pessoas que não fizeram o curso básico, aí chegam na sala de aula, às vezes já tem formação, então já é um advogado, nós tivemos advogados, psicólogos, professores, então tem um vasto, e tem aquela irmã do círculo de oração, que ela não teve a oportunidade de estudar na vida dela, ela é alfabetizada, mas ela não teve a oportunidade de desenvolver, de ter uma profissão. Então nós temos extremamente heterogêneo a formação cultural, a formação intelectual dos alunos. Mas existe uma coisa muito linda na escola teológica, que é a palavra de Deus. Então, estudar a palavra de Deus independe da sua formação cultural ou não. Se você ama as coisas de Deus, se você lê a Bíblia, se você quer conhecer, e eu percebo muito isso, eu sou professor de geografia bíblica, recentemente estive em Israel, e eu levei comigo, foram comigo 3 alunos, né, o João Almeida, o João Neto e a Sueli. São 2 alunos do curso básico e um aluno do avançado, o João, que é companheiro lá de vocês. E eu percebi o desenvolvimento deles, que já tinham estudado geografia bíblica, e eu acompanhei isso de perto, então eu ia falando para eles. Vocês lembram daquela aula lá na escola teológica, que nós falamos sobre a cidade de Cafarnaum, ficava perto do mar da Galileia? Tá aqui, ó, Quifarnaum, Quifar é vila, aldeia, Nahum, de Nahum, aí explicando para eles, e eu percebia como eles tinham um desenvolvimento diferenciado de outros que estavam visitando a Terra Santa, né? Então é muito interessante você que gosta de ler a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, ter essa experiência na escola teológica. A mesma pergunta para você, Grazi, qual foi a experiência mais marcante que vocês vivenciaram dentro da escola, que você teve dentro da escola, aquele momento que tocou no seu coração? Professor, o que me chamou muita atenção na STADEC é o amor que existe ali. Os professores, como eles ensinam a gente, é algo sobrenatural, né? A convicção com que eles passam as informações, as lições de vida, de experiência, mas o que me chamava mais atenção é que a gente estava numa sala de aula, aprendendo, mas quando a gente ficava sabendo que alguém estava passando alguma luta, alguma prova, se levantava um clamor, acabava virando culto. Sim. Né? Então isso daí me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu estou num lugar diferente, eu não estou só numa sala de aula, estou num lugar onde eu posso contar também com as pessoas, né? A gente orou por várias pessoas que precisaram nesses 4 anos aí, foram várias vezes que a gente levantou em oração. Então isso me chamou a atenção. Ali estavam ali verdadeiros cristãos, pessoas que estavam ali dispostas a aprender a palavra profundamente e viver a palavra, porque não adianta a gente só conhecer e não viver. E ali eu percebi que as pessoas, nossos amigos, alunos ali de 4 anos, né, teve uns que a gente conviveu 4 anos, nos tornamos muito amigos, então há pessoas que a gente pode contar, né, ali não ficou no raso, a gente aprofundou, não é verdade, Marcos? Então isso daí me chamou a atenção na escola também. Então, a pessoa que quiser vir para a STADEC, ela vai ser muito bem acolhida, ela vai se sentir muito bem, vai ser um ambiente agradável. É um ambiente agradável. Então, isso é muito bom. E outro detalhe, acho que é importante, em termos de experiência acadêmica, mas teológica mesmo, é o incentivo dos professores que o aluno tenha a vida com Deus. Sim. Tá? Os professores incentivam os alunos a lerem a Bíblia, sugestionam e deixam de deveres no sentido que estude a Bíblia, para incentivar o aluno a estudar a Bíblia, a orar, aqueles que ainda não tiveram a experiência do revestimento do poder, que é o batismo no Espírito Santo, aquela experiência de Atos, capítulo 2, aquela experiência na casa de Cornélio, no capítulo 10, aquela experiência dos irmãos de Éfeso, no capítulo 19, de Atos, tudo no livro de Atos dos Apóstolos,
ou aquela experiência de 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, sobre os dons espirituais. Então, o revestimento do poder. Os professores estão ali sempre incentivando, motivando o aluno a participar de vigílias, a participar do círculo de oração, a participar do culto de intercessão, de oração. Então, a escola teológica é uma estrutura também para qualificar o obreiro. Pelo menos quando eu dou aula lá no CFO, que é a declaração de fé, eu sempre incentivava o aluno a participar dos cultos principais da igreja, estarem lá junto com o seu dirigente, estarem servindo, se dedicando. Essa é a intenção da nossa escola teológica, é que o aluno vá para lá e volte para a sua congregação com dedicação, com experiências, com crescimento moral, espiritual, emocional, né? Porque, como a Grazi pontou aqui, quando a gente fica sabendo que um dos nossos alunos estão enfermos, alguma coisa, imediatamente a gente levanta um clamor, nós temos empatia por eles, perguntamos, entramos em contato, porque a escola, ela então tem esse princípio, qualificar pessoas que tenham essa percepção de acolhimento. Você está assistindo aqui ao programa, o nosso STAcast, a Mesa da Teologia, que é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a STADEC. E hoje nós temos a alegria de recepcionar, de ouvir um pouquinho os depoimentos de alunos, como a aluna Graziele, como o aluno Marco Antônio. E eu já vou para a nossa próxima pergunta, Dr. Marcos, como nós estamos aqui como alunos, né? Eu quero que você fale sobre como você definiria a qualidade e a essência dos professores da STADEC, embora nós já abordamos isso, mas houve alguma aula, frase ou postura que realmente você mudou a sua perspectiva? Professor Alberto, respondendo ao senhor, e aí eu respondo já aos nossos alunos lá da nossa turma e também aos ouvintes. Nós ficamos um pouco mais, depois do curso, ficamos um pouco mais seletivos. Então nós, como aquela comida, né? Você já não come mais qualquer coisa. Então aquela frase de efeito que era importante para você, você percebe que a pessoa usa em todos os lugares. Então não é a frase de efeito que faz. Agora você conhece a palavra de Deus. Como diz Hebreus 4:12, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Então, agora nós ficamos um pouco mais seletivos, não menos espirituais, mas seletivos na palavra. Então, não é qualquer coisa. A pessoa vem lá e fala algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas nós somos essencialmente centrados na onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, os professores trouxeram isso. Então, com esse aprendizado, hoje nós estamos muito mais seletivos, sim. Então, não é qualquer palavra que você sai, como diz o nosso professor Alberto, né? Sai pulando e... Não, nós somos mais seletivos e aprendemos, logicamente. Isso não diminuiu nada a nossa vida espiritual, porque nós somos baseados tanto na palavra de Deus como em oração. Então, com os professores trazendo esse ensinamento, que são pastores também, pessoas conhecedoras, como nós falamos aqui, que traz também esse lado espiritual. Então, hoje nós somos seletivos, não é qualquer coisa que as pessoas vão trazer para a gente que a gente vai engolir ou vai comer qualquer coisa. Um dos objetivos do curso teológico também é preparar o aluno para ele discernir um ensino correto, um ensino saudável dos falsos ensinos. Por quê? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater falsos ensinos. O Senhor Jesus enfrentou os fariseus, os saduceus, os herodianos, todas aquelas pessoas que falavam ensinamentos de homens, que não tinha a verdadeira essência da palavra. Existem epístolas inteiras que foram escritas para combater o falso ensino. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, o objetivo foi combater o falso ensino, a judaização
da fé cristã. Ou seja, a salvação, querer associar a salvação a obras. E Paulo deixa claro que a salvação é pela graça, é pelo sacrifício expiatório do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não é por obras. É favor imerecido, é o amor de Deus, é a graça de Deus que se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, e nós temos que exercer fé, como Paulo escreve em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a epístola universal de Judas, ele fala no verso 3, ele fala que queria escrever sobre a fé comum, teve por necessidade combater os falsos ensinos. Então, nós temos 1/3 do Novo Testamento escrito para combater as coisas erradas, os falsos mestres, né, os falsos ensinos. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, uma cidade que tem quase 10 ou 12 milhões de pessoas, nós temos mais de 10.000 expressões religiosas. Muitas utilizam a Bíblia. Não, a Bíblia está na Bíblia, mas pensou, né? Pegou lá um texto fora do contexto, absurdos se vêm por aí. Então é muito importante nós qualificarmos as pessoas dentro de uma piedade cristã. Todo o nosso ensino está baseado no fruto do Espírito. Nós incentivamos as pessoas a também gestar o fruto do Espírito, que é Deus que faz isso em nosso coração, através da oração, através do estudo da palavra. Então nós temos esses cuidados para preparar. Então quando o aluno aqui, o Dr. Marcos, fala da seletividade, não é aquela seletividade mundana que faz com que a pessoa fique soberba, achando que agora só ele sabe, tá? Não é isso. A escola teológica vai produzir em você humildade, para você ser mais humilde e ter discernimento, para não estar colhendo qualquer tipo de ensinamento. Não, você vai ter o discernimento e vai ser como os irmãos bereanos. O que os irmãos de Bereia faziam? Conferiam a palavra, não é? E vamos ouvir então a Grazi aqui, como você percebe isso, se você passou por essa experiência transformadora. Sim, pastor, com certeza. Depois que nós começamos a fazer o curso de teologia, a nossa visão muda totalmente. A forma como você estuda, com mais profundidade, mais importância, como você monta um sermão. E eu considero a qualidade e a essência da escola extremamente verdadeiras, entendeu? Eu aprendi demais a como montar uma mensagem. Eu não tinha aquela convicção em ministrar e depois de ministrar, chamar as pessoas na hora do apelo final. Eu não conseguia, não tinha essa desenvoltura. E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ter mais certeza, mais convicção. E hoje eu prego e eu faço o apelo com tanta convicção que eu falo assim, meu Deus, como eu mudei, né? Antes eu nem fazia o apelo de medo das pessoas não virem. Porque a forma como eu pregava, como eu ministrava, talvez era muito dura, ou talvez as pessoas não entendiam da forma como eu queria que entendesse. Então, na minha mente, eu estava perfeita. Mas as pessoas não conseguiam absorver. E hoje, depois de 4 anos de teologia, eu percebo que muita coisa mudou. Os meus amigos que têm ido ver eu pregar algumas vezes, eles falam, Gra, como que você mudou? Você está totalmente diferente. Mas para o bem, né? Foi melhor, né? E eu estou muito feliz com a realização de ter terminado o curso, de hoje ter métodos para estudar, para montar um sermão. A aula do Felipe nos ajudou muito nesse último mês, né? Absorvemos a forma como montar um esboço, como usar a inteligência artificial sem tirar a espiritualidade do sermão, né? Porque hoje tá fácil, você colocar ali no celular, monte um sermão, qualquer um monta um sermão, mas e a espiritualidade, né? O Paulo falou que a gente tem que andar com graça e conhecimento. Não adianta ter conhecimento e não ter graça, e vice-versa. Então, a escola sempre nos incentivou a ser mais crentes, a dar exemplo, a ser humilde. E hoje eu tenho vontade de ensinar as pessoas.
certo, né? E as pessoas vêm até a gente também. Isso muda também. Muitas pessoas vêm até a gente, Grazi, tal coisa na Bíblia, você poderia me ensinar, poderia me explicar? Isso acontece muito com os jovens lá da igreja, lá, que são uma bênção. Inclusive, um abraço para eles lá, que são uns alunos muito presentes na minha vida. E eles também fizeram com que eu crescesse também espiritualmente. Hoje eu me dedico demais a EBD. A gente aprendeu também na escola, para preparar uma aula de EBD, a gente tem que preparar com antecipação. Tem gente que no dia vai preparar com aquela correria. Não, a gente aprendeu a ter, né, se policiar, se discipular, ter disciplina para ensinar também. Tem muita gente que pega a Bíblia, abre, vou pregar nisso daqui. Nem estudou, não sabe o contexto, nada. Então a gente aprendeu na escola a ter responsabilidade com a palavra de Deus também. Eu entendo assim, muita responsabilidade. A gente não pode levar qualquer coisa para a igreja. A gente tem que levar um alimento saudável para a igreja. Entendeu? Então eu penso assim hoje, pastor. E eu tenho estudado tantas mensagens, porque eu prego muito mais agora também. Então, assim, eu tenho discorrido a Bíblia toda. Então, eu tenho que estar sempre na atividade, sempre. E você lembra que desde o primeiro ano, quando você começou a estudar, você lembra que existe uma ideologia na escola teológica, que é um método pedagógico, de que você vá construindo a sua pequena biblioteca. Sim. Qual é a sua experiência sobre isso? Comprei muitos livros, pastor. Muitos. Eu tenho um livro. Eu não tinha 5 livros. Olha só, interessante, né? Eu contei os livros essa semana. Deu 100 e poucos livros. Eu comprei. Eu gastei muito dinheiro com o livro. Não, mas a ideia nossa é exatamente isso. É que mas a gente você tem informação no livro, né? Exatamente. A gente incentiva o aluno a adquirir obras boas, sim, tanto para o seu proveito, porque você não é obrigado a saber tudo, a conhecer tudo. Você não é isso. Quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá e... Você tem uma pequena biblioteca para consultar pessoas que têm expertise em assuntos específicos. Sim. Que às vezes você na escola, você ouviu falar sobre aquilo, mas você às vezes não teve oportunidade de se aprofundar. Mas tem uma obra. Então a escola, ela parte do seguinte princípio: se nós temos 24 disciplinas, o mínimo, a sua biblioteca tem que ter 24 livros. Você já superou, né? Você foi além de tudo isso. Parabéns, porque isso ocorre comigo também. Eu sou uma pessoa que leio muito, eu adquiro livros, eu vou atrás, e eu sou seletivo também para livro, não adianta. É muito comum. E eu comprei os livros que os professores indicaram. Então, eu sou extremamente seletivo. Porque eu tinha medo de comprar livro e que algumas informações estivessem erradas lá, né? Não fosse da nossa teologia pentecostal, então os que vocês indicavam eu comprava. Então, parabéns que você então atingiu assim com louvor, né? A questão de ter a sua própria biblioteca. Sim. E você, Marcos? Eu vou trazer, se eu não me engano, que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e um povo adquirido para anunciar maravilhosa luz daquele que vos tirou das trevas. Então, o objetivo nosso é o quê? Anunciar a maravilhosa luz de quem? Jesus Cristo, que nos tirou das trevas. E para anunciar, como a Grazi disse, ela prega, mas nem sempre nós estamos na igreja. Eu estou como diretor de controle interno ali na Prefeitura Municipal de Campinas, sou concursado há 25 anos, e nem sempre é o pessoal da igreja ali que a gente está, mas a gente, para anunciar a palavra de Deus, às vezes nós estamos próximo de um presidente, de uma autarquia, próximo de pessoas também, de advogados, que é a área que eu atuo também, sou advogado. Então, para anunciar, hoje eu anuncio com mais competência, com mais conhecimento mesmo, dentro do que nós aprendemos ali na STADEC. Então, hoje a pessoa pergunta, tem algumas dúvidas e elas consultam. Marco, conta a história de José, mas por que aconteceu isso com José? E aí você vai explicando dentro da teologia, não é uma teologia bíblica, mas dentro daquilo que você conhece realmente, porque as pessoas assistiram o filme de José.
vê lá o filme de José e conta de um jeito, mas você conhece teologicamente, então você explica o porquê daquilo e a forma que está contrária à Bíblia que está ali no filme. Então, dentro do curso teológico, a gente aprende muito isso ali na STADEC, para que possa anunciar a luz, a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Eu vou pegar um gancho aqui. Eu não lembro de você, Grazi, antes da escola teológica, pregando, eu não lembro. Eu só vi mensagem sua após. E realmente eu recomendo, se você precisa de uma pessoa para levar uma palavra num congresso, convida a Grazi, que realmente ela vai pregar Bíblia, palavra de Deus, com graça, com unção, vai ser uma grande bênção. Eu recomendo, e como tenho recomendado mesmo. Obrigada. Várias pessoas às vezes pedem, falam, tem a Graziela, eu mando o seu contato, porque realmente é uma verdadeira bênção. Não só ela, né? O irmão dela também, o pastor Eduardo Iaquinta, é outro grande ministrador. Agora, o Dr. Marcos eu já acompanhei mais de perto e realmente o crescimento, o desenvolvimento, tanto na ministração como na área de ensino, é notável também o desenvolvimento, porque foram pessoas que tiveram o coração aberto para aprender. Você tem que querer. Tem que vir, né? sem reservas. Tem que vir para aprender. Tinha muita tem que reserva. Professor Alberto, desculpa interromper, mas nossas aulas são de segunda-feira e quarta-feira. É interessante que a nossa turma, a gente chega ali às vezes um pouquinho mais cedo, na segunda-feira. E aí você começa a conversar com os irmãos. E muitos deles não pregavam anteriormente. E eles comentam, preguei na igreja tal, domingo eu preguei tal, sábado eu preguei em tal congresso. Então o desenvolvimento, o crescimento daqueles alunos que não pregavam antes e hoje pregam, então aumentou muito. Então nós temos na nossa igreja ali na Jardim Nova Europa, muitos alunos nossos da nossa turma que pregou, tanto em congressos como em vigílias. Então isso aumentou muito. É interessante que a STADEC traz isso hoje. Realmente as pessoas têm sido usadas como canal de bênção, como ferramentas de Deus para pregar a palavra de Deus e pregar com conhecimento. Ali tem surgido bons professores, com certeza. Bons preletores, mas também bons ministros, pastores mesmo. Graças a Deus, isso é uma grande bênção da nossa escola, que você também potencializa a vocação das pessoas, né? Professor, só tem vocação, né? Eu percebi que nesses 4 anos, os alunos que nós estávamos no básico cresceram ministerialmente de uma forma poderosa. Deus fez milagres mesmo. Teve gente que virou supervisor, né? Eu comecei a pregar muito mais, eu sempre preguei, desde nova, inclusive. Fui eu que ganhei meu irmão para Jesus, né? Ele até contou no podcast sobre isso. Mas o Eduardo, ele entendeu que ele tinha que estudar teologia antes que eu, né? Então ele se desenvolveu muito mais e ele me aconselhou, como eu disse no começo, e estudar faz toda a diferença. Tem pessoas que chegam em mim, mas mulher não prega. Eu falei assim, depende. Se essa mulher se dedicar à palavra de Deus, estudar e orar, né? Porque também tem que orar, né? Não adianta também não orar. E for uma pessoa de Deus, ela vai chegar onde ela quer chegar. Acho que a grande chave da vitória, que nós temos tentado passar isso para os alunos, e os alunos que entenderam essa visão espiritual têm se desenvolvendo, é o seguinte: todo dia você tem que orar. Sim. Todo dia você tem que ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia. Hoje eu li no livro de Deuteronômio, capítulo lá em Deuteronômio. Eu li o Evangelho de Marcos, o começo, o primeiro capítulo. Eu li a carta, o capítulo 8 da primeira carta de Paulo a Coríntios. Todo dia você tem que ler a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é o único livro digno de ocupar a mente e o coração do ser humano, você tem que ler a Bíblia. Você não quer ter um dia bonito, um relacionamento abençoado, você que não quer ser um canal de bênção? E é isso que a Escola Teológica faz. A Escola Teológica, ela, toda segunda e quarta-feira, estão lá os professores. Você já leu a Bíblia? O que você leu hoje? Motivação. O que mais? Oração, você tem que orar. Teve um irmão que falou assim para minha mãe do ciclo de oração há muito tempo, ele falou assim: ô irmã Maria, ora por mim que eu não sou de orar. Ai, que fraqueza. Como assim não é de orar? Então você tem que desejar orar, você tem que orar. Se você não é batizado no Espírito Santo, se você não tem um revestimento de poder, você tem que desejar.
Você tem que ir atrás. É o que nós incentivamos os alunos a orarem, a participar de vigílias, escola bíblica dominical, oração, reunião de oração e cultos devocionais. Mas você está acompanhando aqui o nosso STAcast, a mesa da teologia, é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. E eu quero aqui ouvir o Dr. Marcos comentando agora sobre como a formação teológica tem fortalecido a sua atuação como presbítero, porque você era diácono, né? Agora foi chamado para o presbitério, e como isso tem ampliado a sua sensibilidade no departamento de missões, Sim. já que você é o líder de missões ali no setor de Jardim Nova Europa, é o responsável por esse departamento tão maravilhoso que é o departamento de missões. Pastor Alberto, eu louvo a Deus e agradeço a vida do nosso pastor presidente, mais uma vez, pastor Paulo Freire, que tem confiado essa responsabilidade de estar ali como secretário de missões na nossa congregação e no nosso setor, ali, departamento de missões, esse que é liderado, né, pelo pastor Cláudio Bocklin. E é um enriquecimento na minha vida, visto que com o conhecimento da STADEC, que a gente aprende ali na STADEC, e tem trazido, como o senhor falou mesmo, uma questão de humildade. Então, nós temos nos tornado mais humilde e aprendendo realmente, porque às vezes a pessoa olha para o departamento de missões e fala, eu só preciso pedir para os irmãos contribuírem com o departamento de missões. Não é isso. É realmente pensar o que é missões. É realmente pensar o que o missionário tem vivido lá no campo. É realmente colocar, se colocar, ter empatia e se colocar no lugar do missionário. Mas também saber que o conhecimento da teologia enriquece quando você traz uma palavra missionária. Então, quando nós trazemos uma palavra de missões, relacionada a missões, dentro do conhecimento da teologia, é muito mais profundo. As pessoas entendem o porquê. Qual o objetivo realmente do departamento de missões? Aquela nossa representação que a gente faz ali representando o pastor Paulo Freire, que é o grande idealizador de missões em Campinas. Ele foi um missionário dos Estados Unidos, começou uma obra lá, uma obra essa que já completou mais de 38 anos, se eu não me engano. Então, isso traz um enriquecimento. Agora, logicamente, que aprendendo teologia traz também que a gente tem que ser melhor, sermos melhores. Melhor servo de Deus, como o senhor citou, eu estava como diácono, agora estou como presbítero, mas isso trouxe o quê? Ser pessoa melhor para o meu companheiro, meu irmão, que está ali trabalhando na obra com dedicação, com excelência, estar ali auxiliando o pastor daquela igreja, fazendo com dedicação, mas entendendo que a obra de Deus, desde lá quando eu fiz o CFO, eu vim nesse entendimento, entendendo tanto a obra na prática como ela na teoria, que é muito importante aprendermos de quem? Do Senhor. Porque ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente vem aprendendo dentro da teologia e isso tem mudado muito a minha vida. Como pai, sou pai de uma menina, da Laurinha, o senhor conhece, e quem não conhece, a Laurinha, ela não mora aqui em Campinas, ela estuda em Bauru, está morando lá temporariamente, a gente ora sempre pela Laurinha. Sou esposo da irmã Michele, que também é uma bênção na minha vida, então eu tenho tentado ser melhor aluno na STADEC, tentado ser um melhor presbítero, um melhor representante ali do pastor Paulo Freire como secretário de missões, um melhor funcionário da prefeitura, um melhor advogado para os clientes, um melhor irmão na igreja, melhor Marquinhos, as pessoas me conhecem como Marquinhos, Pai do Senhor, com essa alegria, e isso não tem mudado na minha vida, mas só tem acrescido na minha vida. Muito bem. E Grazi, como você enxerga o papel da mulher no ministério de hoje? E como a teologia tem ajudado, né, você porque nós sabemos, no nosso caso, da Assembleia de Deus especificamente, ela ainda não tem o ministério pastoral feminino, né? Tem missionária, pregadora, professora, mas não tem o ministério pastoral feminino. E como que você... a escola teológica tem ajudado você nisso? Professor, eu até anotei aqui sobre essa pergunta, e eu anotei aqui, ó, o ministério feminino ele é real.
Existem muitas mulheres de Deus na nossa igreja, na Assembleia de Deus, em Campinas, vamos dizer de Campinas. E a gente tem ganhado muito espaço, muito espaço. Falar que a mulher não tem espaço na nossa igreja, eu não concordo. A mulher tem. Desde que ela entenda o papel dela, que é importante, né, como mãe, dona de casa, né, esposa. E o que é essencial? Pregar sabendo o que você está pregando. Entender. Você ter convicção daquilo que você está falando. Né? Então, eu até anotei aqui, ó, Deus usa mulheres com graça, unção e autoridade bíblica. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Eu vou usar o exemplo de Febe, que inclusive eu preguei na Igreja do Senhor essa mensagem sobre Febe. Que eu falei que ela servia e ela cuidava e protegia muitos. Né? Uma mulher extremamente crente, que o apóstolo Paulo era próximo, ele mesmo indicou essa mulher, ele recomendou essa mulher. Então eu acho assim, que quando uma mulher ela é de Deus, ela tem unção, ela tem graça, né? Os próprios homens de Deus recomendam ela. Falam assim, não, pode recebê-la aí, porque ela é uma bênção, ela tem protegido a muitos, inclusive a mim, Paulo falou. Né? E ela servia com graça. Né? E provavelmente ela que levou as escrituras de Romanos, naquela época, a carta de Romanos. Né? Então, eu acho que a mulher ela tem um papel fundamental na igreja. E nós temos crescido muito. Hoje você olha o cenário, você vê muitas mulheres pregando, e pregando Bíblia. Né? Tem alguns exemplos, né, no Brasil. A minha referência é Helena Raquel. Gosto muito dela pregando, ela prega a Bíblia. Mas eu quero continuar. Eu sou a Graziele. Graças a Deus. A irmã Graziele, uma vez me convidaram para uma igreja onde as mulheres são consagradas ao pastorado, são diaconisa, né? Qual é o seu cargo eclesiástico? Eu falei, irmã, eu sou a irmã Graziele. Isso aí. Né? Mas eu sei que Jesus é na minha vida. Uma vez falaram isso para mim também, quando eu ainda não era pastor. Falaram, seu irmão não é nada ainda? Então. Eu falei, eu sou assim. Às vezes as pessoas tentam, né, de outros ministérios. São mais importantes. Eu não sei se é inocentemente ou, né? Não, sabe? Eu acho que é por simplicidade, não é? Talvez seja por isso. Mas isso não é algo que me incomoda. Eu sou pregadora, professora. A gente não precisa ter um título para fazer a obra de Deus, né? Eu faço. Às vezes ajuda, claro. Mas... A minha igreja, né? Com certeza alguns vão assistir, eles sabem quem eu sou lá. Se tiver evangelismo, eu estou no meio. Eu não sou só pregadora de congresso, eu vou para a praça pública, eu vou pregar, evangelizar, vou para as viagens missionárias. Se me chamar, eu estou dentro. Que bênção. Olha, gostaria de estar falando mais com vocês, mas nós precisamos terminar o programa. Então... Vamos ouvir aqui as considerações finais aqui, bem rapidinho, Marquinho, fala alguma coisa aí. Principalmente, deixa uma palavra para aquela pessoa que está meio indecisa, que, será que eu faço teologia? Não faço? Professor Alberto, eu agradeço esse momento especial. Quero dizer que no período da pandemia e um pouco pós-pandemia, o pessoal estava muito indeciso. O que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? E deixaram de lado o estudo. Então eu convido as pessoas para que estudem, porque o tempo passa. Nós estamos finalizando, já no finalzinho de 2025. Um novo ano está nascendo, está começando um novo ano, e que as pessoas se dediquem. Venha para a STEADEC. Não foi falado aqui, mas o preço da STEADEC, posso falar, professor? É muito acessível. Então venha, converse, faça a sua matrícula, venha estudar. O ano 2026 será um ano abençoadíssimo. Venha para a STEADEC, venha estudar, aprender da palavra de Deus, ser um cristão melhor, ser um servo de Deus melhor. Aprender para você também poder participar o que você tem aprendido de teologia. Venha aprender na escola, na STEADEC, e eu agradeço esse momento especial. Com você agora, Graça. Eu vou virar para os ouvintes, então, e dizer para eles virem sem reservas, sem dúvidas no coração, né? A STEADEC é uma escola de teologia capacitada, não adie seu chamado, não adie, venha, pelo contrário, mergulhe nessa jornada maravilhosa. Eu quero dizer que eu sou extremamente grata, pastor, pela oportunidade, pastor Paulo Freire também, né, pela STEADEC, pelos 4 anos maravilhosos que eu passei lá, pelo conhecimento que eu adquiri, os amigos que eu tenho agora lá, pessoas que eu levarei para a minha vida, para o ministério,
né? Tudo mudou na minha vida. Venha mudar a sua vida também, em nome de Jesus. É isso aí, nosso sincero agradecimento aos nossos convidados, Marco, doutor Marco, presbítero, Grazi, uma grande preletora, graças a Deus. Muito obrigado por abrirem o coração e compartilharem aquilo que Deus já tem construído na vida de vocês através da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a STADEG. É maravilhoso ouvir como a teologia, como o ensino da palavra de Deus, não só esclarece a mente, mas desperta vocações, cura feridas e fortalece chamadas. Graças a Deus. E você que nos acompanha, lembre-se, ninguém cresce sozinho. Há um poeta inglês famoso que disse: ninguém é uma ilha. A formação teológica é uma semente que transforma o ministério, aprofunda a fé e abre portas para aquilo que Deus quer fazer através de você. Então venha, faça a sua matrícula o mais rápido possível, e se esse episódio falou no seu coração, inscreva no nosso canal, deixe o seu link, comente, compartilhe, fale alguma coisa aí, diga de onde você está nos acompanhando, envie também sugestões, temas, que convidado você gostaria de ouvir. Nós temos interesse de que você entre em contato conosco nessa mesa da teologia. Esse foi o STAcast, a Mesa da Teologia, o podcast da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, onde o conhecimento encontra o chamado. Até o próximo episódio e que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.